parada dura aqui oficialmente. Bora lá. Alô, alô, alô. Salve, Regina, tudo bem? Salve, beijo para a Daiane, saudade de vocês, saudade de Miguel. Tá na casa nova, Regina? Tá na casa nova? Já estou na casa nova, passei esses dias todos arrumando, abrindo caixa, isso que a Daiane falou, mas você desvia um pouco a atenção também do noticiário, claro. Descansa a cabeça um pouco, mas é muito bom estar aqui de volta, bom estar aqui com todo mundo, boa tarde a todos. Bom, você fez muita falta, Regina, você é a nossa guia. Imagina. Assim. Eu e o Aroeira ficamos perdidos sem você, entendeu? Vou trazer o Aroeira, olha, que já chegou. Começaram antes Começamos, da hora, Dai chamou a gente. Estava tão ansiosa para começar, Regina? Não só, acho que a Daiane... Foi a Daiane, a Daiane que nos colocou no ar. Eu desconfio, Daiane, se estiver ainda ouvindo, que o relógio da Daiane está ligeiramente diferente, porque eu tenho agora esse programa com ela, eu tenho entrado 2 minutos depois e saído 2 minutos depois, essa coisa assim. Pode ser igual quando o computador dá isso também, fica 2 minutos, 1 minuto, alguns segundos diferentes. Não, eu percebo que o do Ricardo Neguton está sempre com a hora errada também. Pelo meu computador aqui, igual o meu celular, é igual tudo, entendeu? Não tem diferença, é a hora solar, digamos assim. A hora solar. Gente, então, meninos, muito bem-vinda, Regina. Muito bem-vinda. Obrigada, Aroeira. Obrigada a todo mundo. Tá Vânia mandando beijinhos, todo mundo dando as boas-vindas, a Rosa Amélia. Olha só, que legal. Gente, senti falta de vocês de verdade, de vocês dois e do nosso público aqui, que é maravilhoso, né? Miguel, você imagina isso, né? Regina na praia tomando um coco, se bem que... Imagina, não foi nada disso. Aqui no Rio tem isso. Praia e coco. Praia e coco, nem isso eu consegui, né, aqui no Rio, porque eu fiquei arrumando casa e tomando providências, mas agora já estou mais... Ainda falta coisa aqui, mas já estou mais assentada aqui. Mas, meninos, eu estava aqui ouvindo a Daiane com o Paulo Moreira Leite, e aí queria já pegar nesse assunto, para depois a gente passar para outros, esse assunto dos arquivos do Epstein, que está pegando, né? Muito maior do que a gente imaginava, gente. É uma coisa gigantesca. E o Paulo estava dizendo assim: nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer num país que se acha tão moralista como os Estados Unidos e que, né, muito moralista, muito democrático e tal, mas acontece que não é só lá, é uma coisa que envolve gente de todos os lugares. O último ameaçado agora é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Se não me engano, é o Premier, né? Que também... Agora, tinha nome de todo mundo ali. Um dos secretários dele, um dos principais, se demitiu porque indicou alguém para um cargo, para uma função muito importante em nome do governo, e esse cara estava ligado, tinha viajado, estava nas listas, tinha ido na ilha, ou coisa parecida. Pediu desculpas e achou que era melhor para o partido que ele renunciasse e tal. E está assim, com muitos lugares no mundo, exceto num. Nos Estados Unidos, eu vi até um americano reclamando disso. Por todo lugar do mundo, o cara é pego no arquivo, eu vou sair, desculpa e tal, mas aqui não. Mas lá vocês têm um governo que está segurando isso tudo, né? A gente sabe por quê, todo mundo sabe por quê. Mas eu vi uma carta da mulher do Chomsky, né? Do Noam Chomsky, que foi também, teve seu nome citado, olha, muita gente. E ela, como ele está doente, ele não pôde responder, enfim, não pôde falar nada. Ele não está mais capacitado, ele não pode mais. E ela escreveu um texto em nome dele dizendo isso, que o Epstein se aproximou deles, oferecendo recursos para pesquisas científicas, recursos para fazer seminários, aquela coisa que todo intelectual fica animado, porque é difícil, né, acontecer isso. E jantaram com ele e tudo. Muitos bilionários têm esses projetos espalhados pelo mundo todo.
E aí, quer dizer, ele é uma das pessoas, e também eu acho que ele se aproximava de gente como Chomsky, né, de esquerda e ativista e tal, justamente para uma hora poder ou chantagear ou expor essa pessoa, dizendo, olha, ele recebeu dinheiro, né? Tem tanta gente no mundo inteiro com essas provas desses arquivos de que recebeu algum dinheiro e ninguém sabe nunca por quê, né? Agora, o que eu tenho visto de imagens, de fotos, é uma coisa impressionante, é uma coisa inenarrável, né? Como dizer. Ah, uma coisa que eu penso a respeito disso é, de certa forma, a perversidade, a pedofilia, a brutalidade, o sadismo, são coisas inerentes às elites. Quer dizer, a gente fala dos bacanais de Roma, a gente fala das festas que a SS tem, pelo menos na literatura e nos filmes, as festas que a SS fazia. A gente assistiu Novecento, então a gente imagina, no nosso imaginário, a perversidade faz parte. Mas no filme, eu ler num livro, num espetáculo, você imagina o que de imaginação que aquilo tem. Mas quando você percebe que, peraí, quer dizer que esse negócio da elite contratar, atrair um monte de gente para ficar numa selva achando que está participando de um programa e depois caçá-los a tiros, era de verdade aquilo que a gente vê em roteiro de filme? Era Exatamente. de verdade. Era de verdade. Mas como é que você explica tanta gente envolvida que a gente não imaginaria? Desse jeito que a elite faz isso habitualmente. A elite faz isso, mas não só É uma isso. coisa de financiamento, A elite coopta, porque eu acho que é mais que isso. Com todo respeito ao Chomsky, só para terminar isso aqui, eu acho que, de certa forma, você coopta também o intelectual. Não, você fica deslumbrado, né? Ah, eu vou ter recursos para fazer isso, fazer aquilo. Agora, o que eu acho, Miguel, é uma palavra suave para corrompe. Para além da perversidade, da pedofilia, eu acho que havia também um grande projeto político dos bilionários, dos ricos, também de atrair essas pessoas todas, como Clinton, por exemplo, que era do Partido Democrata. Não, o Clinton eu entendo, mas o Chomsky... Não mas o Chomsky não foi a ilha, não teve nada disso, mas ele recebeu, cada um com a isca para cada um. Ele recebeu certamente algum dinheiro, e eu acho que ela conta isso na carta, não me lembro agora, para fazer essas coisas. Uma carta explicando por que o nome dele... Pedindo desculpas. Olha, fomos ingênuos, não nos tocamos, não percebemos quem ele era, o que ele fazia, enfim. A festa da cueca era uma versão local, caipira, digamos, provinciana e quase inocente disso aí, da ilha de Epsi. A festa da cueca do Moro. Quer dizer, esse nem é um recurso novo. O recurso de engavetar alguém fotografando tem mais de novo a literatura pulp fiction. Claro. Fotografar alguém em situação condenável é normal, todo mundo faz. Gravar, fotografar, ter uma testemunha, tudo isso. Só que a dimensão em que isso acontece, e aí vem as segundas e terceiras e quartas ramificações. Eu ia dizer intenções, mas não, planos, layers disso aí tudo, camadas disso, essa era a palavra. Porque o serviço secreto do Mossad e provavelmente outros serviços secretos não eram completamente inocentes em relação a isso. Deviam ter uma percepção. Muita gente se pergunta, e uma das teorias que está correndo, eu não vou dizer teoria de conspiração, porque é uma coisa tão possível que não dá para dizer que é da conspiração, é de que há algum tempo já que esse descaso com Gaza, essa coisa permanente que ninguém faz nada, poderia ser explicada por isso, pela chantagem acumulada por décadas. Quer dizer, eu acho que eu não vou dizer que é isso, mas eu procurei, não há maneira de dizer que isso é uma simples teoria da conspiração, porque tudo isso é possível. É possível, tem sentido, e há pessoas certas nos lugares certos para fazer isso. Eu acho que o Trump está jogando um pouco em cima disso, ele está expondo essa coisa, porque tem tanta gente envolvida, praticamente todo mundo liberal ocidental está envolvido, então, se é para dar problema, vai dar problema para todo mundo. Exato. Por isso é que a gente precisa separar
os tipos de iscas usadas. O joio do trigo, né? Agora, o contato meio aqui está dizendo, será que todas as... Está falando boa tarde, gigantes, que acho que somos nós, muito obrigada. Todas foram... Não, nós entrevistamos hoje de manhã, eu e Mário Vitor, o James Green, que é um professor especialista em América Latina, é um professor americano, ele é da Universidade de Brown, e ele foi muito cauteloso justamente em relação a provas. Ele falou, vocês lembram da Lava Jato, né, condenando as pessoas sem provas? Não há provas ainda. Eu acho que assim, aquelas fotos do Trump e do próprio Epstein e de outros, até do príncipe Andrew, deitado no chão com uma menininha com uma tarja preta, assim, eu acho que isso aí é prova suficiente, além da fala das meninas que hoje em dia são já mulheres adultas e denunciando isso. Isso para mim é prova. Isso é prova. É prova. Agora, tanto eu não sei se a luz da justiça é prova. É prova que ele já foi condenado em acusações de assédio, outras, e entrou em acordo com as pessoas. Ele quando eles falam, ele é um criminoso sexual condenado, é verdade, ele foi condenado e fez acordo para escapar de penas. E outra então, na verdade, coisa, gente... tem prova. Só que ele, como presidente, não pode ser levado ao tribunal por isso. Não, ele não pode, não. Mas mesmo antes dele ser presidente, ele foi levado e não aconteceu nada. Mas isso é uma coisa que acordos. Certamente vai acontecer depois. Agora, ele foi condenado, mas não aconteceu nada. Ele não foi preso nem nada. Agora, entrou em acordo. Essa Ghislaine, que era, né, a mulher do Epstein e a pessoa que, na verdade, agenciava, negociava e tal, aí estão surgindo coisas. Ela parece que é filha de um israelense sionista, supremacista. O Epstein também era um supremacista branco. Isso tudo está surgindo desses arquivos agora. E ela foi levada a depor e disse que não ia falar porque estava se protegendo. O que o James hoje falou é que, certamente, ela deve ter mandado um recado para o Trump, dizendo assim, olha, se não me proteger, eu vou abrir a boca. Se me proteger e daqui a pouco me soltar, botar eu em prisão domiciliar, sei lá o quê, eu fico quieta. Então, é todo tipo de chantagem rolando, de tudo quanto é lado. E é uma coisa gigantesca. Só um minutinho. E você falou, Aroeira, no Mossad, também tenho recebido muitas... tudo está circulando muito pelas redes, mas muitas coisas dos arquivos falando dessa ligação dele, do Epstein, com o Mossad, e como que o Mossad está... E depois linkando tudo, até o Netanyahu, e linkando até Gaza. Então, isso aí é uma coisa muito gigantesca. Queria só lembrar o seguinte, assim, ele é um criminoso condenado e fez acordos. Ele não pode ser processado agora porque ele é presidente da República. Por outro lado, ele está perdendo pontos importantes e sequenciar muitos pontos de cada vez nas pesquisas, etc. Perdendo o voto latino, essa coisa do Bad Bunny ontem já inverteu. Isso é um assunto à parte. Falaremos sobre isso. Pois é. Mas o que eu acho importante lembrar nessa coisa é que as provas existem. Algumas pessoas já existe uma movimentação jurídica que eu estou acompanhando, e muita gente lá nos Estados Unidos está achando que ele acabou. Que ele, na verdade, o que ele tem para tentar é muito desesperado, é pouco provável que o Congresso compre, como, por exemplo, armar uma guerra com alguém, ou alguma coisa do tipo. A ideia para evitar a eleição, né? Para evitar a eleição. Então, assim, mas é uma atitude muito desesperada, só que a maneira como esses caras se comportam nas blitzkriegs deles, às vezes sai fazendo e passa. Então, a tendência a que isso não passe é cada vez maior no mundo como um todo. Mas você pergunta, Miguel, se ele não está jogando tudo numa vala só, eu acho que é. Mas a Ghislaine, isso que eu ia te dizer, Regina, pelo que eu li ontem, ela já ofereceu objetivamente ao governo livrar o Trump no depoimento. Verdade. Caso ela seja solta, consiga um indulto.
Estava oferecendo na frente de todo mundo assim, eu troco meu indulto por mentir em juízo para você. Isso tudo é verdade, isso tudo está acontecendo, mas eu acho que a grande ameaça ao Trump, e ele já falou sobre isso hoje, são as eleições, as próximas eleições. Ele já disse que não vai reconhecer o resultado se ele perder, ele disse que não vai aceitar, e ele certamente irá perder, porque é o que pode derrubá-lo, é o próprio Estados Unidos que tem uma porção a gente viu esse moralista filme, muito grande em relação a essa atitude que o Trump vem tendo em relação... Nós vimos esse filme aqui no Brasil. Exatamente. Se eu perder, eu não vou aceitar. Exatamente. Então, ele já está anunciando antes, e é sinal que ele vai perder. Quando ele anuncia... E é sinal de que ele não vai aceitar também. Que é sinal que ele não vai aceitar, exatamente. Quem já invadiu o Congresso uma vez, invade outra. O James acha que ele vai tentar fraudar, ele já está exigindo do governo de Minnesota a lista dos votantes, né, justamente para ou pressionar, ou, sei lá, fazer alguma coisa, algum tipo de fraude. Ele acha que ele vai perder, mas que ele vai fazer toda a tentativa de fraudar primeiro e depois não aceitar, né? Uma jovem, youtuber, TikToker, sei lá o que eu sigo nas redes, ela fala assim, eu sou eleitora registrada e eu recomendo a vocês todos verificarem o seu status como eleitor na sua comunidade, porque eu que sou eleitor registrado e não suspendi meu direito, fui verificar e eu não estou mais como eleitora registrada. Olha. Tive que me registrar de novo. Então, ela avisando isso. Então, várias, digamos, campanhas de prevenção contra a fraude estão sendo deflagradas. Eu juro, eu não imaginava ver uma América do Norte, os Estados Unidos da América, se organizando dessa forma, nessa direção, porque eu era muito jovem na época dos direitos civis. Algumas pessoas mais velhas e veteranos disso lá dizem que lembra muito a eles... Falamos nisso hoje, exatamente. Lembra muito a eles aquele momento, que foi um momento de muita transformação, não foi pouca, não. Então, não é que eu seja otimista, mas eu vejo algo de diferente no Império Americano. Eu concordo com você, Aroeira. É bom lembrar aqui as pessoas que essa eleição, alguém está falando, o Trump não pode se reeleger, não é a eleição do Trump, é a eleição para o Congresso americano. Porque se ele perde a maioria, aí ele perde muito do poder. Estão falando que o impeachment dele não vai demorar nem 15 minutos, se ele perder a maioria. Pelo menos essa eleição é mais difícil de fraudar, essa do Congresso, do que a eleição presidencial. É mais diluída, é mais pulverizada, é mais complicada. Mas eu acho que você tem razão, Aroeira, eu sinto um pouco isso também. Olha, e eu senti isso, principalmente, você já tocou aí nesse assunto, eu fiquei tão emocionada com aquele concerto do Bad Bunny na Super Bowl. Eu queria falar sobre isso também. Era um negócio, o Super Bowl é o troço mais americano que tem, é aquele futebol americano, aquela plateia imensa, aí o cara chega lá e canta o tempo inteiro em espanhol. Fez questão de avisar. E depois fala de cada país da América. É muito corajoso. E ele disse antes, God Save America. Aí falou God Bless America. God Bless America, exatamente. God Bless America. E citou no final, todos os países. gente, e só a última coisa, no final ele chega, na hora que ele joga aquela bola, ele fala, seguimos aqui, ou seja, ainda estamos aqui. É sim que é o filme. E também acho, eu não sei, não vi a estatística, não vi as pesquisas, mas deve ter estourado recordes de audiência. Sim, 140 milhões de pessoas, 138. Acho que... Porque esse, inclusive pela polêmica que antecedeu, polêmica não, mas pela luta que antecedeu, porque todo mundo foi se posicionando enquanto isso. E essa, aliás, é a única vantagem dos nossos tempos, né, gente? Convenhamos, é que ninguém esconde mais porcaria nenhuma, todo mundo é transparente, não existe armário mais no planeta. Todo mundo chutou as portas dos armários e pulou para fora, graças ao universo. Finalmente, a gente pode, então, trabalhar. Porque, de certa forma, olha o Bad Bunny trabalhando, olha, sem falar, a Lady Gaga, mesma coisa. Maravilhosa, como sempre. E dançando como uma latina. Como uma latina. E o pessoal a afirmação da latinidade, de comparações. A afirmação da latinidade foi o mais importante, ele falar espanhol. Tem um episódio de um desenho animado que está rolando aí, em que está todo mundo assistindo o show alternativo, o show só dos magas, né? Em que está todo mundo assistindo lá e um dos personagens
E aí uma pessoa tem um ataque cardíaco, esses gordos do MAG tem um ataque cardíaco, cai ali, aí vira a mulher dele e fala assim, algum doutor na plateia? Claro que não tem nenhum doutor na plateia. Não tinha plateia. Não tinha plateia. Não tem doutor na plateia do MAGA. Plateia. Não existe ninguém na plateia do MAGA capaz de falar de ciência, de salvar uma vida. Não existe isso lá. E eles quiseram dizer, a direita aqui no Brasil quis dizer que o show do Trump foi um sucesso e o show do Bad Bunny foi um fracasso em termos de audiência. Imagina se as pessoas iam tirar do show transmitido lá da partida de futebol, e foi aplaudidíssimo pela plateia. Foi na Califórnia, a gente não pode esquecer isso. É verdade. Não, mas eu digo a audiência, a televisão deve ter sido monumental. Foi monumental, e eu acho corajoso dos organizadores, porque eles sabiam o tempo todo, eles bancaram, não é como a FIFA, né, gente? Eles bancaram. Vergonha da FIFA, nossa. Eles bancaram aquilo com maior orgulho, né? E com a maior firmeza. Muito bom. Estou tentando ver se eu acho a audiência do Bad Bunny ontem. Foi 130 alguma coisa, entendeu? Milhões de espectadores, entendeu? O que é uma loucura, né? Bad Bunny bate recorde de audiência. É maravilhoso. No show do intervalo. Um recorde, 135 milhões. Exatamente. Era o que eu imaginei. Eu imaginei que seria um recorde. É muito simbólico da resistência, sabe? Eu acho que os americanos estão acordando. Você vê que no país inteiro, Minneapolis está em pé de guerra, né? As pessoas não saem da rua. E vários outros estados estão indo para a rua. E eu acho que realmente está começando ou está acontecendo uma resistência forte. E a gente tem que se apoiar nisso, né? Isso é Tem um outro grupo muito importante que também está aparentemente aceitando, passando para a resistência e mudando de lado, que é o nosso centrão, que eu tenho visto. Mas a gente já vai chegar lá, peraí, deixa eu só fechar esse. Eu tenho visto dando sinais maravilhosos. Fechar esse sentimento do Bad Bunny, dizendo o seguinte: eu queria chamar a atenção para o Rick Martin, como a participação dele foi importante. Rick Martin era ex-menudo, cantou sobre Porto Rico também, e não quer deixar que aconteça com Porto Rico a mesma coisa que aconteceu com Havaí. Foi o que ele cantou. A importância dessas presenças, as presenças dos convidados que estavam ali, quer dizer, uma coisa que somou um sentimento que toma conta dos Estados Unidos. Uma coisa importante que é a do Havaí, eu sei que há um movimento, tem acompanhado na rede, pelo menos, grande no Havaí, para o fim da ocupação. Olha como estamos escrevendo isso, o fim da ocupação americana na nação havaiana. Exatamente. É um país indonésio, que não tem nada a ver com os Estados Unidos e que foi ocupado ilegalmente. E a mesma coisa com Porto Rico, então. E eu queria chamar a atenção... atual quer que seja um Estado americano, mas há um movimento de secessão. Eu queria chamar a atenção que no campeonato de surf, os havaianos, que são campeões, participam do campeonato como havaianos, não como americanos. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente destacar esse sentimento separatista, entendeu? Que está acontecendo. Ou, pelo menos, o seguinte, no mínimo, eu não sou exatamente um nacionalista, mas eu diria assim, é importantíssimo lembrar que quando você tenta esmagar a cultura local e substituí-la pela sua, você vai ter essa cultura local resistindo. Em algum momento, essa resistência pode ser grande. Se você respeita a cultura local, quer dizer, Roma mesmo preferia agir respeitando a cultura local e durou um bom tempo. A China é mestra nisso. Você mantém uma unidade ou o comércio, essa unidade que eu falo é uma unidade de viver normalmente, mesmo que sejam nações. Mas esse nacionalismo exacerbado, exagerado, o que passa por cima, o do supremacismo branco, por exemplo, ou do povo escolhido, cada uma dessas coisas elimina o outro e torna o outro um inimigo para sempre. Os americanos, na sua fase hospitaleira, digamos assim, quando eles precisavam de mão de obra, eles se tornaram um grande, eles chamam, né, melting pot, melting pot, né, um cadinho social, onde tudo que é cultura se misturou e produziu uma cultura vigorosa. Uma das piadas que corre sobre o Super Bowl e outras coisas, que se você tirar
Então, agora só cultura americana. Não sobra, não existe cultura americana. Não, pois é isso que eu ia dizer. Se você tirar, não vai existe sobrar. cultura, só Não existe a existe cultura o povo americano autêntico. O povo americano é o indígena. O povo americano é indígena, sua cultura. O povo O povo americano americano é o negro escravizado, sua cultura. O povo americano é olha, o mexicano. a nossa formação é parecida também, né? Imigrantes, os indígenas, os escravizados, e é isso, e essa é a força da nossa cultura, por exemplo, que reúne, e a gente reconhece isso, né? Os americanos têm o blues, o jazz, Mas que eles veio reconheciam isso até 15, 20 anos atrás. a cultura, que, principalmente dos negros americanos, né? E agora vem essa coisa explicitamente racista e preconceituosa do governo Trump, né? E o que ele falou também, olha, não estou entendendo nada falando sobre o show, né? Não entendo, é a pior coisa que eu já vi, não entendo nada, mencionando, ele está falando em espanhol. Enfim, eu acho que é por aí mesmo, é esse reconhecimento da importância da cultura hispana, né, latina, entre outras, para os Estados Unidos, né? Várias pessoas na rede mostraram o Trump assistindo o Super Bowl, o Bad Bunny. Assim, nem o próprio Trump está assistindo aquela porcaria que eles fizeram para concorrer, o intervalo alternativo. Nem o próprio Trump está assistindo, que foi um vexame absurdo, um negócio, um fracasso. E, além disso, cara, o tal do Kid Rock, vocês viram as letras desse cara? Ele é um pedófilo explícito. Ele é um pedófilo explícito. Não prestei atenção. As letras dele são pedófilos. Também não. A internet está coalhada de assim, olha, os caras assumem a ilha de Epstein. Inclusive, estou achando que eles vão assumir mesmo. Tem até um episódio também de humor na televisão, que é isso. O porta-voz, de repente, diz, quer saber, isso tudo que vocês estão falando aí, do Trump é verdade. Aí o repórter, mas é verdade o negócio da corrupção? É verdade. É verdade o negócio da ilha de Epstein? É, tudo verdade, tudo. Aqueles detalhes todos. E agora? Bom, tudo bem, a gente continua aqui, vocês continuam aí. É isso mesmo. Chega a isso. Tem um documentário que eu vi há uns 2 anos que já mostrava a ilha, já falava de como eles aliciavam as meninas, chamando para serem massagistas, depois é verdade. Estavam elas na roda. Esse documentário está na Netflix, se eu não me engano. Tá na Netflix, eu vi também. Quer dizer, não é uma grande novidade. Tem sobre a noiva, tem sobre que eu me esqueci o nome dela. Tem um sobre a noiva, Ghislaine, e tem um sobre o Epstein e o esquema dele. Isso aí já tem tempo, né, gente? Só que agora a gente tem as provas, quer dizer, e eu considero isso provas, são os arquivos. Eles juntaram esses arquivos. Para que eles juntariam esses arquivos durante esses anos todos? Para chantagear as pessoas, para ter... isso aí é muito valioso, né? E ele guardou 3 milhões, ainda tem mais 3 milhões de arquivos. É muita coisa, ninguém consegue ler tudo. Por isso que as coisas vão aparecendo aos poucos. Alguém lê, por exemplo, agora eu li aqui que tem uma citação a Luciana Gimenez. Eu li hoje. Né? Você entendeu? Mas, gente, ele quis comprar uma agência de modelos aqui no Brasil. A Luma de Oliveira foi citada também. Vamos lembrar assim, aí é como o entrevistado falou, é preciso ser muito cauteloso, porque... E o Miguel tem razão quando ele fala, jogar tudo no ventilador é misturar alho com bugalho, assim, tranquilamente. É que é muita coisa. O cara era também, além de ser o pilantra, cafajeste, pedófilo, etc., era também bilionário, aplicador de bolsa, um cara que faz negócios o tempo inteiro. Ficou milionário, né? Ficou, mas ele já era um dos caras do meio, ele era um cara de mercado, que cultiva as relações para isso mesmo, que é tudo, isso é como funciona esse negócio. Então, ele tinha também os negócios normais, ele ganhava dinheiro com esse horror todo, essa perversidade. Entre outras coisas, ele também ganhava dinheiro, que eram empresas associadas. Imagino que ele também chantageava por motivos econômicos, entendeu? Por que não? Você pode chantagear por poder e pode chantagear por dinheiro. Qual a diferença entre um e outro? Provavelmente fazia as duas coisas. E acredito na ideia de chantagem em si. Você guardar tão farto material tem muito a ver com a chantagem.
Também acho. Você ter todas essas pessoas nas mãos é um símbolo Uma de mão na poder. roda, Miguel. Uma mão na É uma roda. mão na roda, é um símbolo de poder. Você está ali manipulando, sem trocadilho, essas pessoas todas, entendeu? É o jeito de você ter. O rei Você da Inglaterra, seduz e manipula depois. Os arquivos o falam rei da Inglaterra, da riqueza dele no Brasil, né, das coisas que ele tem no Brasil. Cada hora vem uma coisa. O príncipe Andrew está envolvido até a raiz dos O cabelos. príncipe Andrew, coitado, esse aí virou o quê? mas ele já não faz parte mais da linha sucessória. Não, ele perdeu, inclusive, o castelo, saiu de onde ele morava. Perdeu o título e tudo mais. Mas isso, a gente vai, na semana que vem, quando a gente voltar aqui, vai ter muito mais novidade, né? Eu sei que eu não estou nos arquivos. E é muito pouco Nem provável eu. que você, Nunca Miguel, conheci o Epstein, nunca estive na ilha dele, não sei de nada. A máximo de ilha que eu já fui foi a Ilha de Caras, é a única ilha que você foi? Você foi, Miguel? fui na Ilha duas de Caras. coisas que eu não gosto. Confesso. Ilhas e aviões. Eu não gosto nem de uma coisa nem da outra. E na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador eu fui algumas vezes. Não, mas quando eu penso em ilha, eu penso logo em tsunami. Eu também tenho pavor. Não gosto de ilha, não. Você foi à Ilha de Caras, Miguel? Eu fui à Ilha Pois de Caras. Miguel publicou em bundas, e o Ziraldo Publiquei põe a bunda em Caras, não pode pôr a cara em Ziraldo dizia isso. Mas o Miguel, pelo menos, está falando, antes que aconteça algum escândalo, ele já está... O arquivo Ziraldo, né? Eu nem sei se aconteceu algum escândalo lá na Ilha de Caras. Olha só a Vera Lúcia, tu é suspeito então, hein, Miguel? Eu sou suspeito. O Miguel está nos arquivos Ziraldo. Se descobrirem algum esquema lá da Ilha de Caras, aí eu estou perdido. Você está perdido. Agora, falar em ilha, gente, eu queria trazer um outro assunto muito grave que eu já, essa semana, vou gravar, junto com o Mário, uma entrevista também com o Frei Beto, que está numa campanha para salvar Cuba, gente. Cuba está num momento... Eu estou até procurando... está aqui, olha. A mensagem que eu recebi hoje do Frei Beto, que ele diz o seguinte: as pessoas estão cozinhando com carvão e lenha, porque o combustível na ilha está acabando. Então, diz que o maior... Os aviões não têm mais combustível. Não, os aviões cubanos não têm mais, e ele diz o seguinte, que é o maior racionamento de combustível em décadas, muito mais do que no período especial, e as pessoas estão tentando umas serem solidárias com as outras, e o Beto está nessa campanha também, muita gente indo para lá. Eu acho que devia ter uma flotilha para Cuba, como teve para Gaza, claro. Levando medicamentos, levando coisas, porque... O México já mandou, a outra já mandou. Eu fico me perguntando, será que o mundo não vai reagir a esse bloqueio, de fato, que aconteceu agora, do petróleo? A China já falou que vai ajudar Cuba. A China tem que mandar, pois a Rússia tem que mandar, a China tem que mandar. Acho que a reação virá é daí mesmo, basicamente mais da China do que da Rússia, porque a Rússia era quem sustentava energeticamente Cuba durante o período. Mas com o petróleo venezuelano. Venezuela, né? E desde a queda do muro, que isso foi transferindo para a Venezuela, que passou a ser, à medida que também que a Revolução Bolivariana assumia melhor lá, isso passou a ser o fornecedor. Agora, esse mecanismo, a gente sabia que eles iam usar. Eles já tiraram a China do Canal do Panamá via corrupção interna, provavelmente, que foi votado inconstitucional o uso que a China faz do canal. Só que a cada vez que faz isso, assim, a China recupera aquele mercado, ou vai lá e ajuda e consegue mais domínio no final do que tinha. Em termos de diplomacia, eu, sinceramente, acho que é contraproducente. Eu apoio mesmo a campanha do Frei Beto, etc., vou participar, etc., etc., mas eu acho, além disso, que isso é contraproducente, isso torna a imagem dos Estados Unidos apenas a que ele está tendo no momento, um vilão, a pior possível. pior possível.
a pior possível, e agora as pessoas começam a murmurar umas para as outras, e acho que eu agora descobri o motivo. É por causa desses arquivos Epstein, é por causa dessa chantagem feita. Aí não conecta com o Mossad, aí, na verdade, o disse que me disse hoje no mundo, eu nunca vi tão anti-americano, nunca vi tão anti-americano. Em toda a minha vida. Mas eu acho e olha que a gente era anti-americano e via isso, mas nunca vi tão anti-americano como a gente foi, agora a gente é mais anti-americano que a gente já foi. O Luiz Antônio está dizendo, Regina, verifica aí, já doei um pouquinho. Câmara Comercial Brasil-Cuba tem acho que isso aí deve ser um número Pix, de Pix, né? É um Pix, é um CNPJ. Mas se vocês entrarem na internet, vão ver que tem várias campanhas. Eu só tem que ter, né? Isso aí, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, não tem que julgar, não tem que pensar muitas teorias a respeito tem que ajudar. E depois... Não, mas eu não sou otimista quanto ao resultado. Eu acho que essas campanhas acabam alertando o mundo e pioram a imagem americana, mas eu não tenho estado otimista com isso, porque depois que a gente passou pelo que a gente viu em Gaza, não há como ter otimismo. Gaza, o mundo inteiro. Mas alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser tentada. Eu acho que são tentativas. No mínimo, gritar isso bem alto, fazer essa ideia da flotilha. A flotilha raramente conseguiu... É um grito. Chegou lá, um grito. A flotilha não conseguiu levar um esparadrapo. Mas o que ela trouxe de solidariedade ao que passava e de iluminação sobre o que acontecia em Gaza foi importante. Eu acho que é o caso também. Mas eu sou um realista otimista. Mas em relação a essas demonstrações de força, em relação ao que ele fez na Venezuela, ao horror que a América e Israel perpetraram em Gaza, eu não sou otimista em relação a isso, porque a gente viu que não houve reação. A gente viu que não houve salvar. Poeira, que não é uma questão de ser otimista ou não. É questão da gente fazer o que tiver a nossa alcance. Sempre é, Regina. Não, eu digo assim, eu posso até achar que nada vai melhorar com uma flotilha, digamos assim, indo para lá. Não, mas não foi isso que eu disse. Materialmente, não... Tá, deixa eu só concluir aqui. Materialmente, pode ser que não chegue, pode ser que sejam bombardeados, pode ser que sejam impedidos. Agora, tudo que a gente puder fazer que tiver a nosso alcance, deve ser feito. Para chamar atenção, inclusive, do mundo. Não, porque a gente não pode fazer nada que a gente tenha certeza vai funcionar. A não ser que a gente... Eu acho que a consequência vai ser essa. Ponham no avião, vai para Cuba... Mas Regina, Regina, é esse grito que nós estamos analisando. Nós estamos analisando o que acontece. Nós aqui fazemos isso, analisamos o que acontece no mundo. A análise realista diz o seguinte, isso vai impactar. Vai ser pior ainda para a imagem americana. Provavelmente vai atrair muita simpatia interna em Cuba, vai ofender, muito mais do que o governo Trump imagina, os cubanos que hoje estavam com ele até há pouco tempo. Cada vez que ele faz uma coisa dessas, ele ofende um grupo de latinos, às vezes até de direita, às vezes até gente que... Mas, assim, fico condoído e o coração fica muito apertado, porque, assim, eu não sei o que fazer para melhorar. Eu imaginei essa situação, o pessoal cozinhando com lenha numa ilha. Quer dizer, nem tem árvore suficiente para você cozinhar. Nem isso vai dar para fazer. É uma situação desesperadora, exatamente. É desesperador. A gente tentar fazer com que a ONU declare uma emergência humanitária, por exemplo, ajuda. Não vai adiantar muito, mas ajuda, porque o que sobra a gente é anunciar. Porque eu não vejo como fazer chegar. Quem vai enfrentar se os americanos fizeram o que ele prometeu? Como fizeram com a Venezuela? Eles fizeram um bloqueio na Venezuela. Um bloqueio não autorizado pelo Congresso, um bloqueio não autorizado por ONU, nenhum, nada. Eles bloquearam a Venezuela. E bloquearam de forma terrorista, porque eles bombardearam, afundaram barcos de pesca. Depois que esses caras fazem isso tudo, eu concordo com você. E já avisaram fico quase deprimido de imaginar o que mais eles ainda vão fazer até chegar a esses malditos midterms para tirar esse sujeito. Porque ele e o seu entorno são, além de sanguinários, estúpidos. Mas eles já, inclusive, avisaram que quem ajudar Cuba vai ser taxado, aquelas coisas. Vai ser taxado. Né? O Brasil está mais
Que taxem, também acho, que taxem. Mas as coisas têm que se movimentar em relação a isso. As coisas têm que ser. É isso que você falou, são gritos, né? A gente tem que gritar. Gritos. Né? A Gritos. gente tem que gritar o tempo todo. Porque nós estamos assistindo o poder, usar o poder de uma forma. Faz tempo que eu não vejo isso acontecer. Usar o poder de forma esmagadora o tempo inteiro, sem hesitar um minuto. Só em outros não tempos. ligando a mínima para o que se diga, se escreva, se fale ou se grite a respeito. Isso já aconteceu. Se você pensar bem, o Vietnã foi algo similar. Uma parte enorme do mundo protestando, dizendo aquilo não, e de repente, um massacre. O que aconteceu no Vietnã, o desfolhamento, os agentes laranjas, pois é, a gente viu. Depois a gente foi vendo isso mais uma vez aqui, outra acolá, e aí a gente viu Gaza, que é aquilo, não sei se eu não queria dizer multiplicado, mas meio que multiplicado pela quantidade de imagens que não moveram quem tinha poder no mundo. Depois que essa hipótese sobre os arquivos Epstein apareceram, ficou um pouco mais, talvez comece a ter explicação mesmo. Talvez uma das razões associadas seja essa aí. Mas, por outro lado, outras razões são aquelas de sempre. A Europa continua colonialista, imperialista, o capitalismo é mais explorador do que nunca e mais desregulado do que nunca, e agora, ainda por cima, está concentrado na mão de bilionários que são donos de todas as comunicações do planeta. Poxa, é de tirar a alegria de qualquer um, digamos assim. É de tirar a alegria de qualquer um. Não tira a minha, porque as coisas continuam funcionando. Por isso que eu queria trazer até para a gente aqui, porque há indícios, como eu falo sempre, as músicas de protesto, a resistência americana, e também esse termômetro, esse barômetro que é o Centrão, farejando noutra direção que aquela em que ele estava farejando. Queria até a gente chegar, aproveitar o restinho de tempo aí, para a gente falar um pouquinho sobre o Brasil também. Aliás, tem que botar as charges, hein, Miguel? Há motivos até para uma certa alegria, pensando, por exemplo, quando eu vejo essas aves de arribação, voltando para o lado de cá, falo assim, ora, vejam. Então, como se diz na mina, ora, vejam. Mas é muito interessante, ele, voltando ao Bad Bunny, ele terminar falando, ainda estamos aqui, né? Seguimos aqui. Para a gente ver como as coisas acabam se juntando. E ele sabe do que ele está falando. Estão atentas, claro que ele sabe. Então, as pessoas estão atentas a esse prêmio para os brasileiros, principalmente pelo filme Ainda Estou Aqui. Não é assim só uma glória para o Brasil, é importante tudo isso, é importante o que eles vão lá e falam, né? O Kleber Mendonça falando, façam filmes, falando, americanos, cineastas, façam filmes. Aliás, ganhou o prêmio ontem, né? Isso, façam filmes, provavelmente, que falem coisas importantes, né? E o Wagner Moura dizendo, isso é um filme sobre a memória, é preciso não esquecer, é preciso ter memória. Isso acaba contaminando, se espalhando para outros lugares, não é só aqui, né? É um momento muito importante que a gente está vivendo e muito grave no mundo todo. Ganhou o prêmio ontem, de novo. Ontem ou anteontem, se eu não me engano. Aquela atriz ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, aquela que... Tânia Maria ganhou. Fumava, melhor fumante, né? Melhor fumante. O Wagner ganhou o prêmio também de ator, ganhou 6 ou 7 dos 9 prêmios que disputou nesse outro festival aí, que é um de cinéfilos, não sei aonde não, mas é um desses festivais e a gente já está ficando até confuso em relação a qual, de tantos prêmios que esses filmes brasileiros. Muito importante. O Bad Bunny fala isso, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando, claro, muito importante isso. Adorei esse negócio de Toda a América, porque tem um desenho animado que fala isso também, e os caras publicaram na rede, foi inundada com ele, onde tem um bonequinho contando o nome de cada um dos países da América. Eu fiquei pensando se ele tinha alguma coisa, provavelmente, né, ouvindo, como é que chama isso? Que você tem o ponto, né? Porque ele foi falando com tanta firmeza, não esqueceu um país, um atrás do outro, certamente alguém estava falando. Não sei se tinha ponto ou se tinha tela. Ou então tinha pode ter ponto ou tela, mas esse pessoal, a coreografia que eles decoram, a
a quantidade de letra, tudo na ponta da E foi em língua. pouquíssimo tempo, viu? Foi em pouco tempo que eles ensaiaram. Não teve Essa muito turma é tempo. boa de serviço. Os americanos são craques nisso, né? Eles sabem fazer isso como ninguém. Olha o Eu Júlio. vou começar a botar Nossa, as chaves. só essa comentário aqui do Júlio César, só a Conceição Tavares pode se comparar com a melhor fumante, com Tânia Maria. É verdade. A Maria da Conceição Tavares era especial. Também ganharia prêmio. Bom, então, Bom, vamos lá. primeiro, Começar. Dino. Eu estou botando ao contrário porque estava armada ao contrário, estava Tanto faz, Miguel, assim ela vai estar fora de ordem mesmo, então nem relaxa. Mas, enfim, está aí os penduricalhos do Então, Dino. a gente vai falando sobre, então, a política brasileira enquanto isso acontece. Essa foi uma das batalhas da semana aqui no Brasil, que é o Dino. Na verdade, isso é aquele negócio, né? O Dino... Que a gente até conversou sobre isso já, do Dino ser realmente o juiz mais perigoso para esse pessoal. Porque ele está indo atrás do que realmente importa, a questão do dinheiro, né? Ele já estava atrás das emendas, e agora deu essa batida nos penduricais. Claro, precisa de aprovação do plenário e tal, mas ele disse o que veio. E ele cria uma situação que é difícil o plenário do Supremo ser contra, né? Porque ele tem a coragem de desencavar, entendeu? Ele cria uma situação. Aí, Então, essa é uma das batalhas, e aí parte do que acontece entre parlamento e Supremo também fica explicado por isso. A raiva que eles têm do Supremo não é só do Xandão e seu cadeado, que na minha charge tem até isso. Não sei se ela está por aí. Está aqui. Na minha charge tem isso. Eles têm medo disso, mas o medo mesmo é dos cortes do Dino. O Dino está cortando barato, passando que ela deve chegar. Bom, isso é quando eles votaram aquela... Você viu que armadilha? Eles votaram um aumento para os funcionários do Estado brasileiro. E logo depois, então, põe para votar um projeto de aumento de verba do gabinete para poder pagar esse aumento votado, inclusive. E aí a gente lembra do histórico de rachadinhas do parlamento e você fica pensando, gente, eles nem escondem mais o modus operandi, porque parte desse dinheiro que eles votaram, desse aumento para o funcionário que eles votaram, é quase certo que isso vai parar num dos esquemas de rachadinha que pululam por aí. Eu quero... Eleições de Portugal, tem a sua e tem a minha também, é o segundo, Olha, que deu um banho no Eduardo Bolsonaro, que tinha dito que a direita ia ganhar lá em Portugal, porque o povo estava farto. Olha, é de baixos teores, é uma cerveja de pouco álcool, mas saborosa, é socialista, muito bom. Me lembrou a Revolução dos Cravos, lembrou todo mundo. Claro. Não, e eu me lembrei de um comentário que eu ouvi. Portugal lembrando dos cravos. Ele tem o poder de dissolver o parlamento. Pensa bem esse poder de dissolver o parlamento na mão de um maluco de direita. É bom que esteja na mão dele. É bom que esteja na mão dele, mas acho que é um dos poucos poderes que o presidente... mas que bom, né? Que bom que está na mão de um cara... Esse é o gás para todos, que, sinceramente, o Nicolas e os outros nem escondem também, como é bom a transparência, nem escondem que votaram contra para que isso não beneficie o Lula eleitoralmente. Eu estou citando... Não disfarçam mais, né? Não disfarçam mais. É verdade. Aqui a todo gás. Também sobre o gás. Hoje elas estão curiosamente juntas uma da outra. Foi sorte. Essa é a de hoje. Ainda nem mandei para o jornal. A constelação familiar. Gente, a briga deles está começando a ficar quente. Está ficando cada vez mais quente e mais explícita. Já ouvi falar até que a Michelle pensa em se lançar candidata a presidente também. Olha só, seria genial. Não sei. Eu continuo tendo um certo receio. Dela e do Nicolas, eu preferia que eles nem estivessem trabalhando nessa área, estivessem fazendo pequenos golpes em outro lugar. É verdade. Aqui, até o psicanalista, nem Freud explica mais. Não. No caso dele é manicômio judiciário, não é nem manicômio. Abandonou o posto. É isso aí. Mais Trump.
Vocês não têm outro assunto? Gosto sempre de lembrar, muita gente pergunta, essa não é a obra do Andy Warhol. Andy Warhol? Não, não é. Essa é uma gozação que o Jorge Louis fez na capa de uma revista. Uma gozação, não, mas uma interferência sobre isso. A matéria era sobre essas latas, sobre essa ideia da pop art. Aí ele fez isso aí. De usar a lata de sopa. Aí ele afogou uma pessoa na lata de sopa. Quer dizer, estamos sufocados na pop art. Quer dizer, é isso mesmo que nós temos, etc, etc. Aqui os pirarucu, coitados, que estão comendo os marrecos do lago da Granja do Torto. Pirarucu é predador. O Lula ganhou um monte de pirarucu, não era um ou dois, não, era um monte. Tem que tomar cuidado, tirar de lá, porque é espécie invasora. Exatamente. Essa é aquela que eu falei, assim, eles têm medo do cadeado, mas acho que o Alexandre sabe que eles têm mais medo do Dino do que dele. O cadeado tranca, né? A tesoura corta. Siga o dinheiro, siga o dinheiro. Diferente. Eu acho que essa tesoura vai levar o cadeado também. Essa eu fiz hoje de um desenho antigo que eu tinha aqui do Trump. Que ainda é uma bola que não é bola, né? Eu vi o pessoal do Monty Python. Não é redonda, né? Como assim? Como assim? Vocês têm uma bola. É uma bexiga, mas não é uma bola. Não é uma bola, é uma bexiga, mas não é uma bola. Por que ela é assim, né? Vocês chamam de futebol uma coisa onde vocês não usam o pé, só usam uma vez por jogo, duas. Normalmente não, até que nesse jogo usaram bastante. Teve vários. Teve poucos touchdown e mais gol direto. Essa é para Portugal. Sempre me emociona ver os portugueses tomando uma decisão correta. Mas que pena, né, que o partido Chega ainda conseguiu crescer tanto. Eu pensei nisso também, Miguel, assim, não fico tranquilo. Me surpreende que 30% da Europa, porque dizem que é mais ou menos isso aí mesmo, 30% do Brasil, 30% dos Estados Unidos sejam perversos. É a percentual. Está difícil a gente se autoacalmar dizendo eles não sabem o que dizem. Eu acho que uma parte razoável desses 30 pontos percentuais sabe muito bem o que está fazendo. Não adianta a gente apelar nos bons instintos, nos bons sentimentos dessas pessoas, não. Eu estou achando que não adianta. Aqui é o nosso único candidato contra esse bando de... Nosso problema agora é o vice. Problema não. Nosso assunto é o vice. Problema. Por enquanto, a gente está centrado aqui nesse, né? O nosso homem. Nosso homem em Brasília. Essa foi uma bobagem que eu fiz naquele dia que eles pediram para liberar para outros trabalhos. Eu vou dizer o seguinte, o ideal mesmo era que a gente não tivesse, né? É claro. O ideal, numa sociedade muito civilizada mesmo, não haveria essa disparidade de ganhos e não haveria essa quantidade de extras que as autoridades acabam fazendo em função do cargo que tem. As autoridades de todo mundo, né? Mas assim, especialmente quando é um funcionário do Estado, porque aí não é que eles estejam fazendo algo errado, mas aí a possibilidade de se suspeitar que eles estejam fazendo algo errado é muito concreta. Abre o arco, né, de possibilidades. Abre o arco e abre também o arco das oportunidades, que é uma coisa que... sobre tudo isso. É mais para lembrar isso. Mas, no momento, agradeço o momento histórico que colocou o Supremo do nosso lado agora, porque precisamos. Né? E aí, assim, chegou antes do que eu pensava o Jabá, mas daqui a pouco eu vou tocar lá no Deza Botequim, com o Igor Essa. Eu fiz programa hoje de manhã com a Daphne, e a Daphne já falou que se dela aparece na sucursal, quer dizer, ela não está podendo, está super atolada. Mas é uma espécie de... Miguel e Regina, você sabe que todo jornal que se presta tem que ter um bar embaixo. Não, eu agora estou mais perto, né, Aroeira? Hoje o Deza é o boteco do 247, da redação 247 aqui no Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados aí lá.
a partir das Em 19 breve horas, estarei lá, na em breve. Travessa dos Tamoios 32. Vocês vão tocar música de carnaval, Loira? Vamos tocar algumas coisas de carnaval, uns sambas enredo, mas é algumas. Eu tenho restrições a tocar as marchinhas, porque não é o clima ali, não é o clima ali. É. Mas é bom, Mas, tocamos sempre. Samba Mas no enredo eu gosto carnaval muito. vocês param. Não, normalmente não. Espero que não. No cais eu não paro. terça-feira de carnaval é o dia que é feriado mesmo, vocês vão tocar? É muito Semana que provável. vem? Porque, pensa, o músico trabalha no feriado, porque é quando os outros saem para se divertir que o músico trabalha, entendeu? É verdade, isso é verdade. Bom, É. tá feito aqui o cineminha, O tá reclame, feito né? o jabá. Temos ainda 5 minutos. Para as considerações finais. Para as Vocês querem falar do Bad Bunny, né? Podem falar. Eu quero falar do Bad Bunny. Eu soube aqui, eu estou lendo aqui agora na Globo News, que é o meu canal ligado aqui, que o show dele está dividido, inclusive, os republicanos. Tem metade que gostou muito e metade que detestou, entendeu? Então, não é uma coisa que passou inofensivamente por esse grupo. Acho que o Trump não se recupera desse primeiro ano de governo. Quem imaginava, né, que isso fosse acontecer através da música, da cultura, através da latinidade, através da língua espanhola. Como é que é? Quem iria imaginar que você sair perseguindo um montão de latino, depois de ter prometido que não ia persegui-los? Sair perseguindo um montão de gente que você tinha prometido que não ia perseguir. Quem diria que as pessoas iam ficar surpresas e irritadas? Parece uma música que eles cantam muito, que é assim, poxa, eu não sabia que o leopardo ia comer a minha cara se eu chegasse perto dele para ficar cutucando ele. Eu não sabia que o leopardo ia comer minha cara. Leopardo come cara, quer dizer, provoca. E tem o Fafo, né, Regina, que eles chamam? Fafo, que é uma sigla para dizer, vai lá fora, apronta para você ver o que te acontece. Eu acho que esses 30% que vocês estavam falando, que são realmente perversos e tal, esses aí não adianta, pode acontecer, pode cair o teto, que eles não movem, não saem. Agora, muita gente que votou no Trump, que está vendo essa brutalidade, primeiro a brutalidade do ICE, depois esses escândalos de pedofilia. O americano é muito moralista, né? E depois, agora, essa coisa de tentar fraudar, ele já falando que não vai aceitar. Eu acho que ele vai perder eleitor, eu acho que muito o que pode acontecer, e até que o James falou isso, se 5% dos trumpistas não forem votar, porque estão com raiva do Trump, ou estão desgostosos, mas também não têm coragem de votar no outro, se 5% não for votar, ele se ferra. Lembra que muita gente que não foi votar na Kamala porque estava desanimada com o Partido Democrata por causa do Biden. Se esses 5%, então, forem... voltarem a votar... Vai ser um massacre. Vai ser mais do que uma vitória, vai ser um massacre. A esperança é que ele fez tanta coisa como é que se diz, e ofendeu tanto a sociedade americana, né? Porque essa violência, essa brutalidade acaba sendo uma ofensa para esses americanos que sempre acharam que era um país civilizado, né? E assim, eu sei que eu tenho mais 3 minutinhos aqui, mas é que a gente acabou falando pouquíssimo da nossa questão, que é o Centrão e o vice. Eu queria voltar e falar um pouquinho o seguinte, a resistência que acontece lá, não está exatamente acontecendo aqui com a indignação da população, mas está acontecendo aqui na ala do oportunismo, que é essa coisa do Centrão voltando a conversar com Lula, porque está percebendo, primeiro, que o bolsonarismo tem poder, mas também, por outro lado, carrega a desagregação junto com ele. Envenena o que ele encosta. Aonde ele vai, os partidos ficam soterrados, os acordos são atolados e assim por diante. Então, para o Centrão, que é que mal ou bem, e eu detesto a política que o Centrão faz, mas o Centrão faz política. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que isso deve ser colocado na conta também do presidente Lula, que é um cara que faz política 24 horas por dia. E ele tem sido o cara que está disposto a conversar com todo mundo. Mas o Lula sabe disso.
Ele sabe Lula, disso. graças a Deus, ele sabe disso e usa isso muito bem. Por isso que ele está aparecendo tranquilo. Eu vi pesquisas aqui e acolá e vou ficando angustiado, aí eu lembro, calma. Pesquisa, primeiro, que é sequência. Segundo, que tem um político fazendo boa política, conduzindo esse processo. Mais de um, tem muitos. Nosso problema é um problema quase singelo. É o Alckmin o nosso vício, a gente coloca outra pessoa para o Alckmin concorrer e ganhar um Senado. Olha bem nosso problema como é. É outro tipo de problema, é outro nível. Então, até aqui, gente, céu de brigadeiro do nosso Até aqui lado. tudo bem, disse ele, à beira do abismo. Mas, Até aqui tudo bem, disse ele, passando pelo beira do 7º abismo, andar. mas numa asa delta. Agora eu vou perguntar, se eu souber o que eu estou fazendo, e o Lula dá até a ideia de fazer ele na asa delta, acho que eu vou desenhar ele. Está tudo bem na beira do abismo, mas eu sei andar nessa asa delta. Uma asa delta com a foto do Brasil. Eu acho também, eu acho que nós temos essa sorte, sabe? De ter essa figura como Lula. É realmente Eu acho que nós, cartunistas, viu, Aroeira, devemos pensar em começar uma campanha a respeito de Cuba, entendeu? Porque é importante. Boa ideia. É importante. Fala lá na Pirralha. Eu estou pensando aqui exatamente fazer uma pirralha e na Grifo também, fazer alguma coisa sobre Cuba. A Grifo Exatamente. pode fazer, se lançar a Grifo faz a edição sobre Cuba, é só soltar o verbo, todo mundo faz uma charge sobre Cuba. Então, eu vou falar hoje. O pessoal lá é ativo. O grupo dos cartunistas é bem ativo para essas coisas. Gente, é isso, meninos. Beijo para todos. Beijo, Miguel. Beijo, Aroeira. Beijo a todos e todas que acompanham a gente aqui sempre. Já vou eu tocar um pouquinho. Tchau, tchau. A Aroeira já sai correndo e a gente volta na terça-feira de carnaval, né? Ou gravados ou ao vivo, né? Conforme. Vamos ver. Então, beijo. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até a próxima.